E aí, tudo bem? Hoje, para começar, eu vou contar para vocês a história de dois caras bem rapidinho, tá bom? Dois reis de dois reinos totalmente diferentes, de histórias totalmente diferentes. O primeiro rei chama Nabucodonosor, talvez você já tenha escutado falar dele. Ele é um rei pagão da Babilônia que não tinha nada a ver com o nosso Deus. E esse cara, ele conhecia a Deus só de ouvir falar, através de Daniel e os outros profetas que estavam por ali, mas ele não conhecia intimamente a Deus. Em um determinado momento da história desse cara, ele teve um sonho e a revelação, a interpretação desse sonho que Daniel teve dizia que esse cara ia perder o trono dele, ia ser expulso do meio das pessoas e tal, se ele não declarasse, se ele não dissesse que Deus é supremo, enfim, se ele não glorificasse a Deus. O que aconteceu? Depois de um ano, depois dessa interpretação do sonho, esse cara sobe no alto da casa dele lá, do palácio, e ele fala: olha como a Babilônia é grande, o que eu construí com a minha glória e tal. Ele fica se glorificando. E o que acontece? Naquela hora, aquela interpretação se cumpre, ele perde o reino dele ali, ele é expulso do meio das pessoas, porque ele, um ano depois de ter escutado uma mensagem de que ele precisava se converter, ele não ouviu. Vamos pausar a história desse cara aqui rapidinho, e eu preciso que vocês entendam isso. Ele tinha uma palavra que ele precisava se converter, se humilhar na presença de Deus, e ele não fez, ok? Esse cara, ele representa aquelas pessoas que não são da igreja, as pessoas do mundo, que talvez já tenham escutado sobre Jesus, mas nunca tiveram contato com ele. Vamos pausar aqui. Agora eu quero falar de outro rei, talvez trazendo outra interpretação. Se Nabucodonosor representa esse pessoal fora da igreja, esse pessoal que não teve contato, o rei Manassés representa aquelas pessoas que talvez seja você um exemplo, já ouviram falar sobre Jesus, já tiveram contato com ele, talvez você nasceu num berço evangélico, mas o que acontece? Manassés, esse cara, o pai dele foi um rei bom, um rei temente a Deus, um rei que quebrou os altares de outros deuses que tinham em Judá, enfim. Ele foi um rei que temeu a Deus em toda a sua história. Manassés faz totalmente diferente. Ele provoca a ira de Deus, ele constrói outros altares a outros deuses dentro do templo de Deus, dentro do templo de Jeová. Ele constrói em todo o território altares de adoração, postes ídolos, ele constrói outros deuses. Ele faz de tudo para fazer o errado, e ele faz conscientemente isso, né? E aí, em um determinado momento, ele também recebe uma palavra falando que ele deveria se converter dos seus maus caminhos, mas ele não ouve e continua fazendo merda. O que aconteceu com esse cara? Ele foi preso, foi tirado do reino dele, perdeu muitas coisas. Vocês percebem que é bem familiar? Os dois caras tiveram uma palavra, tiveram que se converter e não fizeram. Com isso eles perdem o auxílio de Deus, eles ficam perdidos, né? Eles perdem o trono deles. Tá, o que esses dois caras têm em comum? Depois de um tempo desses dois caras tiverem perdido as coisas, eles reconhecem que Deus é o Salvador deles. Eles reconhecem, eles se humilham na presença de Deus. Lá quando vai falar sobre isso em Daniel 4, do versículo 34 ao 37, vai falar sobre a humilhação de Nabucodonosor. E se você vê lá em 2 Crônicas, no capítulo 33, do versículo 10 ao 17, vai falar sobre Manassés se humilhando, suplicando a presença de Deus. Fala que ele tinha uma angústia enorme e ele clama ao Senhor. Então, eu preciso que vocês tenham isso em mente. Eles não se converteram, eles se dão mal e eles reconhecem a Deus como o Senhor deles. E quando isso acontece, eles voltam, eles recuperam os seus tronos, eles ganham coisas melhores ainda do que eles tiveram. Enfim, Deus multiplica bênçãos sobre eles, porque é isso que o nosso Deus faz. E o que eu quero falar dentro desse contexto dessas duas histórias hoje é sobre arrependimento, é sobre a sua conversão. Talvez você esteja aí na igreja desde pequeno como Manassés, que viu seu pai desde sempre, mas nunca teve um momento onde você realmente se arrependeu. Então eu quero falar
rapidinho sobre conversão e sobre essa santificação que você precisa ter. E o primeiro passo, quando você reconhece Jesus como seu Salvador, e você fala, cara, eu preciso de Jesus para me salvar, você experimenta 4 coisas. A adoção, que a gente vai falar em outro vídeo, não vamos falar hoje. A redenção, a justificação e a regeneração. Isso acontece instantaneamente na hora que você recebe. A redenção é o ato de Jesus comprar você de volta do inimigo, comprar você lá da morte, que nem quando ele morreu, e ele fala assim, esse cara é meu, eu morri por ele e ponto. Isso é a redenção, bem rapidamente. A justificação, ela diz o seguinte, você não somente é perdoado, você não somente foi comprado por Jesus, mas a partir desse momento ele te inocenta perante Deus. Quando você se apresenta a Deus, Deus vê o sangue de Jesus sobre você, ele vê esse perdão sobre você e ele te vê como inocente. Por isso na Bíblia fala que ele esquece os seus pecados. Rapidamente. E a regeneração é o experimentar um novo nascimento, é você desfrutar dessa nova vida, desse novo nascimento, talvez através do batismo, enfim. Ok? Bem rapidamente, não quero me prolongar muito. Depois disso, o que nós precisamos ter em mente? Jesus, ele morre por você, cara. Ele faz tudo por você. Então eu preciso que você pare de viver uma mentalidade de fraqueza. Pare de viver uma mentalidade de um pé lá no mundo e um pé cá na igreja. Cara, ele fez tudo por você, ele se entregou por você, ele foi sincero no sacrifício dele, e eu acredito que assim como eu já fui muitas vezes na vida, e talvez eu seja até hoje, não valorizo isso. Será que você tem sido essa pessoa? Precisamos mudar a nossa mentalidade no eu vou mudando com o tempo, é progressiva a minha mudança. Não, cara, você precisa mudar e mudar já. Apóstolo Paulo lá, quando ele ainda era Saulo, ele tem um encontro com Jesus e ele muda drasticamente a vida dele, de assassino de cristãos, de perseguidor da igreja, ele passa a ser um dos maiores ministradores do evangelho, que leva a palavra a todos os gentios, enfim, estamos aqui hoje graças a homens como ele. Mas ele, quando recebeu o encontro com Jesus, ele mudou totalmente e deixou o seu velho homem para trás. Ele não se importava mais com nada, ele não se importava mais com o que ele tinha, com o que ele fazia, ele só se importava em ministrar o evangelho ao próximo e levar essa palavra à frente. Enquanto a sua mentalidade estiver no será que eu vou conseguir parar de pecar? Não sei qual é o meu chamado. Sei lá o que você está pensando. Você está pensando tanto em você, cara. Será que você tem feito isso? Ou será que você acorda pensando em, cara, Jesus morreu por mim, eu preciso ter um relacionamento com Ele, eu preciso pregar o Evangelho, eu preciso levar a palavra à frente? O que você tem feito com o sacrifício que Jesus fez por você? O que você tem feito com aquilo que Jesus deu na sua mão, a redenção, a justificação, aquilo que Ele pegou e declarou no mundo espiritual, falando, ele agora é o Filho de Deus. O que você tem feito com isso, cara? Se nós somos templo do Espírito Santo, se nós fomos declarados filhos e agora somos templo, será que você tem feito como Manassés fez? Que quando se arrependeu, voltou para o templo, quebrou os altares, quebrou todos os ídolos que ele tinha feito. Você tem feito com isso? Você tem feito isso em você? Você tem feito isso no seu coração? Será que quando você se converteu, você foi lá dentro do seu coração e quebrou o altar da pornografia? Será que quando você se converteu, você foi lá dentro do seu coração e quebrou o altar da sexualidade? Ou será que você continua toda semana indo lá e transando com qualquer um? Ou será que você tem feito qualquer coisa com o templo do Espírito Santo? Será que você mudou? Será que você transformou a sua mentalidade? Será que você transformou a sua carnalidade e agora em espiritualidade? Será que você deixou de ser o velho homem e passou a ser nova criatura? Ou você continua sendo aquela pessoa que peca, que se arrepende, que peca e que se arrepende? O que você tem feito com você mesmo? Precisamos ser como Manassés, que quando se converteu, volta e quebra todos os altares,
Precisamos ser como Nabucodonosor, que quando se arrependeu, volta e reconhece Deus como Senhor, no nosso caso Jesus. Precisamos ser como Paulo, que quando se converte, deixa o velho homem para trás e passa a ser uma nova criatura. Precisamos olhar esses caras da Bíblia e ter eles como exemplo, e não simplesmente querer as bênçãos que esses caras tiveram. Charles Spurgeon certa vez disse, eu vou ler porque eu não decorei: ou você aniquila o pecado, ou ele acabará aniquilando você. Dependendo do caso, o pecado que você tanto protegeu acabará esquartejando você. Cara, eu peço para você hoje, aniquile seu pecado, se humilhe na presença de Deus, se entregue verdadeiramente ao arrependimento. Ore, peça a Deus. Talvez você nem saiba como fazer isso, mas é muito simples. Você precisa simplesmente abaixar sua cabeça, ou ajoelhar, ou simplesmente entrar numa atmosfera de oração e falar: Senhor, eu me arrependo, eu preciso mudar de vida, eu preciso mudar os meus passos, e com isso entregar verdadeiramente a sua vida para Ele. Não simplesmente mais uma oração de arrependimento, mas traga isso de dentro do seu coração. Fale todos os pecados. Senhor, eu me arrependo por isso. Senhor, eu me arrependo por isso. Peça que o Espírito Santo gere dentro de você um arrependimento. Arrependimento, cara. Peça que o Espírito Santo gere em você um arrependimento. Parem de ter um pé no mundo e um pé na igreja, por favor. Valorizem o sacrifício de Jesus, não de uma forma metafórica, não de uma forma bonitinha. Ai, Jesus morreu por mim, legal. Não, cara, não. Valorize de verdade aquilo que Ele fez por você, cara. Chore na presença de Deus. Quando você ouve do sacrifício de Jesus, gera algo dentro de você. Você fica constrangido, beleza, o sacrifício de Jesus. Pare de fazer do sacrifício de Jesus mais um acontecimento na história. Ele tem que ser o seu pensamento como: cara, eu preciso ser melhor, eu preciso ser diferente. Não estou falando para você ser um bom cidadão, eu estou falando para você ser um bom cristão. Aquele cara que tem dentro de si um arrependimento, um coração transformado. Por favor, valorize o sacrifício de Jesus, cara. Valorize o sacrifício de Jesus. Eu peço isso para vocês. Por favor, parem de fazer de Deus um gênio da lâmpada que você vai lá, esfrega e ele aparece, faz o que você quer, não. Ou você vai na igreja e a presença de Deus está lá e você desfruta por 30 minutos da presença de Deus. Cara, não, para. Todo dia no seu quarto, Ele quer isso todo dia com você. Ele quer ter um relacionamento contigo, cara. Busque um relacionamento com Deus. Busque ter uma intimidade com Deus. Busque não ser um cara servo. Talvez você está servindo lá na sua igreja. Busque não ser só isso. Busque não ser só um bom cristão na igreja. Busque não ser só um bom cidadão. Busque não ser, não. Busque ter um relacionamento com Deus. Busque ser Cristo aqui na terra, isso sim. Busque ser uma extensão do reino de Deus. Busque pregar a mensagem do Evangelho. Busque viver o Evangelho. Assim como os apóstolos que tivemos lá no Novo Testamento, que quando ouviram a mensagem de Deus, mudaram totalmente de vida, largaram suas redes, largaram suas crenças, largaram sua velha vida, o seu velho homem, passaram a viver uma novidade com Deus, uma novidade com Jesus, buscando diariamente Ele, querendo conhecer mais. Busque o Espírito Santo, cara, não para ter algo, mas para ser algo, ser como Cristo foi. Se Deus te deu tudo, te dando Jesus, tem um versículo que fala: se Ele nos entregou e de graça Jesus, quanto mais nos dará todas as outras coisas. Então, cara, Ele te deu tudo, Ele te deu tudo. Então, por favor, valorize isso. Ele te deu o próprio Filho. Ele tanto amou a gente, Ele amou a gente de uma tal forma que deu o seu Filho, aquele Filho que Ele ama, assim como Ele nos ama, mas aquele Filho que Ele tinha do lado, por nós, cara, por nós. Não faça do sacrifício em vão, não faça. Se arrependa, se converta, mude verdadeiramente. Por favor, eu estou te pedindo isso, por favor, arrependam-se de verdade.
Talvez o Espírito Santo está tocando aí em você, em alguma área que você precisa entregar nas mãos dele, quebrar um altar que está dentro de você aí, não sei. Cara, eu peço a vocês, se arrependam e vivam o Evangelho de verdade.